de Jesus, vamos nos despertar para viver a santidade, vamos nos despertar para fazer a coisa certa. Ainda é tempo, nós estamos no tempo da salvação. O Senhor ainda não voltou. Ele nos visita sempre nessa Eucaristia, Ele está nos visitando, mas Ele ainda não veio na sua segunda vinda. Ainda é tempo para mim e para você. Hoje, nesse dia 29 de novembro de 2014, é um tempo favorável de mudança de vida, de coragem, de nós despertarmos para Deus. Veja, a primeira leitura mostra, nesse terceiro Isaías, os exegetas dividem o livro do profeta Isaías em 3, e esse texto do capítulo 63 faz parte do terceiro Isaías, quando o povo já está experimentando, depois do segundo Isaías, que devolve a esperança do retorno para Jerusalém. Eles estavam no exílio, a glória de Deus tinha saído do templo. Isso aí o profeta Jeremias vai narrar, Ezequiel vai trazer também claramente o que o pecado fez com aquele povo, o que o afastamento de Deus, a opção pelo erro, pelas coisas erradas, fez com o povo eleito. Eles eram o povo eleito, o povo predileto, a raça eleita de Deus. Eles eram os preferidos, porém eles não preferiram a Deus, e eles foram penar na humilhação do exílio, distante da terra, distante do templo, distante de tudo aquilo que tinha valor para eles. E nesse terceiro Isaías, olha que coisa linda, eles estão professando a fé. Senhor, Tu és o nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Como nos deixaste andar longe dos Teus caminhos, e endureceste os nossos corações, para não termos o Teu temor. Por amor de Teus servos, das tribos de Tua herança, volta atrás. Eles estão dizendo: Senhor, nos dê uma nova chance. Nós erramos, nós endurecemos o nosso coração, nós nos afastamos de Ti. Volta atrás. A palavra aqui no hebraico é a mesma palavra usada para converter. É como se eles dissessem para Deus: converta, Senhor, o seu coração em relação a nós. Nos dê uma nova chance para nós seguirmos o seu caminho. E continua: ah, Senhor, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. Olha a expressão da saudade, do desejo, do anseio de um povo que precisou ser corrigido, porque Deus é Pai, e o pai que não corrige o seu filho perde. Deus corrige. Deus corrigiu esse povo. Eles passaram por uma correção, e eles vão exclamar: ah, Senhor, se rompes os céus e desces, as montanhas se derreteriam diante de Ti. Aí vão afirmar: desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de Ti. Nunca se ouviu dizer, e nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais os olhos viram, que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Diga comigo: Senhor, Senhor, eu acredito que o Senhor é o mesmo Deus, eu acredito que o Senhor é o mesmo que Deus, continua fazendo que continua fazendo por aqueles que em Ti esperam, por aqueles que em Ti que em esperam, Ti confiam, que em Ti confiam, que em Ti colocam a esperança. que em Ti colocam a esperança. Se até agora, Senhor, Se até eu agora coloquei a esperança nesse mundo, eu coloquei a esperança das pessoas, nas pessoas, eu quero hoje, Senhor, eu quero hoje decididamente colocar a minha esperança, a a minha confiança a minha confiança em Ti, em Ti, porque o Senhor faz porque o Senhor faz muito muito por aqueles que no Senhor confiam. por aqueles que o Senhor confia. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu estou abrindo as portas Eu estou abrindo as portas para que o Senhor faça para que o Senhor faça na minha vida. na minha vida. E continua. Agora eu estou falando.
E continua o profeta: vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti e dos teus caminhos. Tu te irritaste porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. A esperança deles voltou a estar no Senhor. Nós padecemos porque nós pecamos, mas nós sabemos que o Senhor irá nos salvar nesses caminhos que nós caminhamos. O Senhor vem em nosso socorro, e Ele vai dizer: todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurram-nos como o vento. Não há quem invoque teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos barro do nosso oleiro, e nós todos somos obras de tuas mãos. É uma profissão de fé de um povo que foi punido, castigado. E entenda aqui, quem é mãe aqui que já colocou seu filho de castigo? Ah, minha irmã, minha mãe me colocou muito de castigo. Eu até brinco com ela: mãe, se tivesse a lei da palmada há 30 anos atrás, porque eu levei, foi palmada, e levei e foi varada de goiaba nas pernas para prender. E eu não reclamo e nunca denunciaria minha mãe, porque eu sei o bem que aquelas varadas me fizeram. Mesmo recebendo varada, eu ainda fiz tanta coisa errada. Jesus teve misericórdia de mim. Deus corrige, Deus chama a atenção. Hoje, falando assim muito claramente para vocês, hoje quando eu cheguei no aeroporto e recebi a informação que esses jovens tinham sofrido um acidente de carro, na mesma hora eu senti que era uma correção de Deus, porque eu já tinha avisado para eles que bebida e volante não combinam, que balada não é coisa de gente que busca a Deus. Eu já tinha avisado para eles. E quando eu chegar lá no hospital segunda-feira, eu vou falar olhando no olho: eu tinha avisado para vocês. Agora vocês estão quebrados aí porque vocês fizeram a opção. Deus está dando uma oportunidade para vocês mudarem de vida antes dele voltar, ou de vocês serem chamados. Porque, meus irmãos, com Deus, vai dizer o apóstolo Paulo, não se brinca. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo. Amanhã eu vou pregar sobre isso lá no encontro. Porque quando lá, numa das igrejas, o Apocalipse vai dizer: o morno Deus vomita. Deus está dizendo que nós temos que tomar uma decisão. Ele prefere aquelas pessoas que estão claramente hostis a Ele do que aqueles que vivem de fachada, que são hipócritas. Ele não suporta o morno, ele prefere quem está lá fora falando mal dele, que seja claro: olha, eu não aceito, eu não acredito, eu detesto a igreja, do que um povo católico morno que fica fingindo de cristão, que fica fingindo que é cristão. Deus tem náusea de nós quando nós nos comportamos assim. E por que ele está dizendo isso? Porque naquela cidade a qual a mensagem é destinada, eles não tinham água. E eles fizeram um aqueduto que vinha de quilômetros para levar água até naquela cidade. E a água chegava morna. E aquele povo tomava água morna e vomitava. Por isso que Deus está dizendo para eles: o morno causa náusea. Da mesma maneira que vocês bebem água morna, porque a água fica morna no aqueduto, eu não suporto. Vocês suportam água morna? Eu não suporto o morno. Meus irmãos, padre, eu vim aqui para... Bem feito. Tempo de advento é tempo de conversão, é tempo forte de mudança. Nós temos que criar vergonha na cara, criar juízo na nossa cabeça. Bate aí, diga: cria juízo, sujeito. Muda de vida, rapaz. Enquanto é tempo. Deus muitas vezes permite coisas na nossa vida para nos chamar a atenção.
Ele permite que situações difíceis aconteçam para nós nos aproximarmos dele pelo sofrimento. Eu ganhei meu pai para o céu dia 22 de março. Fiquei 6 meses com ele, com um câncer que o consumiu. Ele morreu com 38 quilos, um homem que tinha 90. E eu acompanhei, rezei por ele todos os dias. E vi o testemunho de um homem de Deus. No dia do sepultamento dele, eu tive uma graça. O padre Jonas, o Monsenhor Jonas, foi na minha cidade celebrar o funeral do meu pai. E eu pude testemunhar para quem estava lá e para o padre Jonas, que um dia eu estava orando pelo meu pai, já 1 mês ou 2 antes dele falecer. E eu disse: Senhor, eu acho que eu estou rezando errado. Eu fico pedindo milagre, e não vejo resultado de milagre. Continua do mesmo jeito, piorando. E aí eu falei: Senhor, me dá uma direção se eu estou rezando certo. Aí pedi uma palavra para Deus, caiu no profeta Isaías. Quando o profeta Isaías vai até o rei Ezequias dizer para ele: prepara a tua casa, porque vais morrer. Eu falei: ô Jesus. Aí continuei a leitura, porque eu sabia que era o final, era bom. Eu queria era o final, eu não queria era o início. E aí o profeta sai. Quando o profeta saiu, o rei virou para a parede, começou a chorar e disse para Deus: mas Senhor, eu sempre fui fiel a ti. E ele começa a chorar: eu sempre vivi os seus mandamentos, eu sempre fui um rei justo. Naquela hora, o Espírito do Senhor caiu sobre a cabeça do profeta Isaías, e o Senhor falou nos ouvidos dele: volta e vai lá onde está o rei Ezequias. E o profeta volta e diga a ele: eu estou acrescentando 15 anos à sua vida. Eu falei: glória a Deus, que vai acrescentar 15 anos na vida do meu pai. Vai ser um grande testemunho esse milagre. Porque ele estava com câncer na coluna, no pulmão. E aí, falei: estou rezando certo. Naquele dia eu rezei com mais poder. E aí passou. Fui levar ele no médico, fez o PET scan. O câncer estava mais avançado ainda. E aí eu fui tomar banho naquele dia que eu cheguei do hospital. E a água começou a cair no meu corpo. E eu falei: Senhor, não estou entendendo. Igual diz os paulistas. Não estou entendendo. Aí Jesus me lembrou de um episódio. Meu pai era alcoólatra, desde quando eu me entendia por gente. E Deus me chamou para ser padre. E eu deixei o meu pai no último grau do alcoolismo em casa. Eu nem tive coragem de olhar para trás, para ver a minha mãe e minha irmã no portão, porque senão eu não teria coragem de ir. E quando eu entrei no carro para ir para o seminário, eu falei: Jesus, eu estou saindo, mas o Senhor pode entrar no meu lugar. Pode dormir na minha cama e sentar no meu lugar na mesa todo dia. Eu estou indo cuidar dos seus, cuida dos meus. Voltei no meu primeiro ano de seminário. Fui escutar, fui para a missa e estranhamente me veio um sentimento de voltar logo para casa. E eu, sempre que estou de férias, vou visitar os amigos, ver as pessoas que eu estou com saudade e tal. E naquele dia, um sentimento forte: vai para casa. Fui para casa. Meu pai estava numa semana de abstinência, porque ele já estava assim, bebia uma semana e ficava 2 de cama, passando mal. E eu cheguei em casa, ele estava sóbrio naquela semana, e eu coloquei uma palestra do padre Jonas na televisão, comecei a assistir, e quando dei por mim, ele veio com a Bíblia na mão e falou assim: me explica o que está escrito aqui. Eu expliquei para ele, ele falou: vou ler a Bíblia lá na varanda. Eu falei: glória a Deus, está interessado pela Bíblia, meu Deus, que bênção. Daí a pouco eu dei uma cochilada, ele entrou gritando: Roger, vem aqui porque o diabo está lá fora e quer me pegar. Eu falei: agora, vamos lá. Aonde está o diabo? Ele falou: tá aqui. Eu falei: sai, Satanás, sem vergonha, safado, salafado. Ele falou: tá com medo? Eu falei: tem que estar com medo de mim mesmo, hein? Acabei de comungar, sou batizado. Aí na hora me veio o discernimento: é crise de abstinência. Ele está vendo coisas onde não tem. E ele era contra a renovação carismática. Não acreditava. E eu falei: pai, eu posso orar pelo senhor? Ele falou assim: pode. Coloquei a mão na cabeça dele, meu querido. Paulo vai dizer para os coríntios: não vos falta dom algum.
Coloquei a mão na cabeça e pedi que o Espírito Santo viesse sobre ele e queimasse aquele vício. Naquela hora ele começou a falar em línguas e a chorar. Eu falei, oh glória, a libertação aconteceu. Só que naquela noite a crise de abstinência ficou mais violenta. Ele melhorou de manhã, foi trabalhar 8 horas da manhã, o telefone toca, ele estava pior, 3 vezes pior do que ele tinha ficado naquela madrugada. Eu cheguei lá, ele estava olhando para um lugar fixo da mesa do escritório. Ele era funcionário do estado do Rio, eu sou do Rio. Ele com uma cruz na mão, expulsando Satanás que estava naquela mesa. Ninguém tinha coragem de entrar lá, nem crente, nem católico. Com medo do diabo que estava na mesa. Aí eu falei, ó, eu vou entrar, vou dar uma chave nele. Vocês chamam um corpo de bombeiro que nós vamos levar para o hospital. Entrei e falei, pai, não tem diabo, eu já te falei. Você não é meu filho, o diabo roubou meu filho. Oh, meu Deus do céu. E aí, falei, pai, quando ele bobeou, eu dei uma chave nele, coloquei ele no chão. Os bombeiros vieram, amarraram ele na maca, ele começou a gritar, quem está à minha direita vai ser salvo. Marlene, a minha mãe chama Marlene, vem para a direita. Você não é meu filho, não, vai para a esquerda. E cuspiu na minha cara, e já tinha virado um espetáculo. O bairro todo tinha ido lá ver. Vai, ó. Levamos ele para o hospital. Ele tomou a injeção. Fomos para casa e eu marquei o médico para outro dia. Quando nós chegamos no médico, ele foi. O médico disse, olha, senhor, não, se até o final do ano o senhor não parar de beber, o senhor morre nesse ano. Amém. O senhor morre nesse ano. E aí Jesus me lembrou, na hora que eu estava tomando banho disso, ele falou assim, quantos anos tem que o seu pai se libertou do alcoolismo? Eu comecei, 1, 2, 3, 4, 5, 15 anos. Eu me ajoelhei e disse para o Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 15 dias depois meu pai faleceu. Deus deu 15 anos para o meu pai. Ele virou pregador da palavra, ministro da Eucaristia, intercessor de um grupo de oração, trabalhava na pastoral de rua. 15 anos de dedicação para Deus. Eu tinha que reclamar de Deus? Deus já tinha feito a cura. A cura maior já tinha acontecido. A cura maior havia acontecido. O principal, a mudança de vida, a chance daquela noite em que eu coloquei a mão na cabeça dele, ele foi batizado no Espírito Santo e se tornou um homem carismático. O milagre aconteceu naquela noite. Eu entreguei meu pai junto com a minha mãe. Meia hora antes dele ir para o céu, ele deixou a gente com um sorriso num sábado, como Nossa Senhora prometeu aos seus devotos que ela viria buscá-los, e ela levou ele junto com os anjos para contemplar Deus diante do trono da graça. Meu irmão, não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje, nesse advento que começa. Eu não sei se esse é o meu último, não sou dramático não, mas eu vivo todos os dias, porque eu aprendi na Canção Nova a esperar o Senhor que pode vir ainda nessa noite. O Padre Jonas diz que a Canção Nova é uma comunidade que Deus criou para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda. Todos os dias eu me preparo, ou para morrer, ou para que Jesus venha. Na Canção Nova nós fazemos o retiro da Boa Morte.